Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Secal em Foco, uma produção Secal, Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz. E antes de mais nada, queremos agradecer aos internautas que nos assistem pela TV Secal no YouTube. E hoje o Secal em Foco tem como convidado Jorge Elahá, que abordará o tema Vida e Experiência e Espiritualidade. Boa noite, Jorge. É uma alegria imensa de tê-lo conosco nessa noite. Boa noite, Rose. E boa noite a todo o nosso pessoal que está aí nos bastidores da técnica da nossa atividade dessa noite. E uma boa noite muito especial a todos os nossos companheiros internautas do Brasil inteiro que estão ligados conosco hoje através dessa nossa atividade do Secal. Um prazer imensamente grande estar novamente em Floripa e estar na companhia dos amigos queridos dessa terra tão maravilhosa que é Florianópolis. Obrigada, Jorge. Então, Jorge Alberto Elahá Canto, ele é espírita desde 1980, atuou em grupos de jovens e atua desde 1987 na Federação Espírita de Rondônia, nas áreas de estudo doutrinário e da unificação do movimento espírita. Então, antes de passar a palavra para o Jorge, vamos serenar as nossas mentes e corações, unir os nossos corações em prece, né, para que a gente tenha se conectar com o amparo dessa espiritualidade amiga, né. Então, Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas almas, nós, aqui reunidos, te agradecemos por este encontro, onde todos, de coração aberto, buscamos acolher as reflexões propostas e levá-la para a nossa vida cotidiana. Que suas bênçãos possam ser derramadas sobre o nosso convidado Jorge Elahá, para que suas palavras alcancem os nossos corações. Rogamos a tua presença, Mestre, para que abençoe cada coração, cada lar que estão sintonizados conosco essa noite. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós informamos aos internautas que as perguntas podem ser feitas no chat e serão respondidas, à medida do possível, no final da apresentação, né? Então, que todos nós tenhamos uma boa reflexão. E, Jorge, a palavra é tua. Muito obrigado, Rose. Mais uma vez, boa noite para todos nós que estamos aqui ligados nessa atividade. Nós vamos narrar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é sobre esse processo que está apresentado dentro da doutrina espírita, do grande mecanismo da evolução ao qual todos nós estamos sujeitos. Atravessando dentro dessa nossa discussão da noite sobre os pontos fundamentais da construção desse processo evolutivo, ou seja, a vida, a experiência e a espiritualidade. Aquilo que a doutrina espírita nos coloca sobre essa questão vem aclarar muitas dúvidas que o ser humano possuía desde o princípio da história da humanidade. Porque uma das questões mais repetidas feitas pelo homem ao longo da sua história é de onde nós viemos. Quem somos nós? Para onde nós iremos? Essas questões que compõem a base do pensamento filosófico e que estimulava os homens desde a antiguidade, quando olhavam para o céu minado de estrelas, sem conseguir entender o que de fato era a vida. Observavam a morte, os fenômenos climáticos, sem conseguir explicar muitas das questões que nós trazíamos dentro dos nossos corações. O Espiritismo, portanto, vem levantar uma parte desse véu, trazendo respostas para muitas das nossas indagações e revelando informações muito preciosas sobre o processo da vida e da evolução dos seres. Não é novidade para nenhum de nós que somos educados dentro do conceito judaico-cristão, que dentro do princípio que está estabelecido dentro das verdades judaicas, o mundo teria sido criado dentro dessa leitura em apenas 6 dias, nos quais, segundo o texto do Gênesis, no seu capítulo 1, Deus, o soberano Senhor, haveria criado as espécies tais como elas são desde o princípio da formação da vida no orbe.
Esta verdade de que as espécies são tal como saíram da mão do Criador, atravessaram os séculos até o momento do século XVIII, quando Linneu, que foi o homem que definiu esse modelo de nomenclatura das espécies, com essa forma latina que nós temos de representar os animais e as plantas, ele mesmo, no começo de sua história, era ainda fixista, ou seja, entendia dentro do criacionismo que as espécies haviam sido criadas tal como haviam saído da mão do Criador, como é uma de suas frases existente nas suas obras. Mas, no curso da história de Linneu, ele iria terminar a existência refletindo profundamente sobre a hipótese de que haveria um processo, um mecanismo que ele não conseguia decifrar qual era, de que as espécies deveriam evoluir. Nós possuímos, portanto, no século XIX, grandes nomes que vão discutir sobre o processo de evolução dos seres. Entre esses elementos, destacam-se o Conde de Lamarck, em 1839, com a apresentação de sua teoria sobre o mecanismo da evolução dos seres, justificando que as espécies evoluiriam a partir de um mecanismo que seria a lei de uso e desuso. Quanto mais um determinado organismo, um determinado ser, utiliza uma parte do seu corpo, aquela parte desenvolve e assim teria surgido a evolução das espécies. Esse pensamento de Lamarck seria depois desmontado por experiências posteriores que negariam esse princípio. E nós ficaríamos, depois dessa descoberta, teríamos voltado para o conhecimento anterior, no qual as espécies, na verdade, teriam surgido como sempre se pensou. Para se ter uma ideia, em 1524, há uma obra escrita pelo autor chamado Aldovandro, que apresentava como forma de surgimento da vida instrumentos bastante curiosos. Ele dizia que uma camisola suada com restos de comida colocadas atrás da porta de um local úmido era o que gerava ratos. Daquela comida, daquela camisa suada, iria surgir então os ratos. Assim como também acreditava-se que era da espuma dos lagos que os patos surgiam. Esses fenômenos eram o que a ciência da época tentava explicar como que as coisas se davam. E depois da destruição do pensamento de Lamarck por Weismann, nós voltamos a todos esses princípios de conhecimento que estavam apoiados na gênese mosaica, em que as espécies teriam sido criadas da maneira como elas são hoje. Coube efetivamente a um personagem significativo da segunda metade do século XIX, Charles Darwin, o papel de desvendar o segredo de como se dava o mecanismo de evolução das espécies. Segundo Darwin, o mecanismo se dava a partir da disputa por espaço. Era a seleção natural que ia se dando, em que os indivíduos mais adaptados ao meio sobreviviam e se multiplicavam, e os menos adaptados não conseguiam sobreviver. E com esse mecanismo as espécies foram se diferenciando, se transformando, fazendo surgir aquelas que nós temos hoje no nosso mundo, num longo mecanismo de transformação no curso da história. O problema da teoria de Darwin é que ele apresentava como hipótese que as espécies evoluiriam num contínuo e que, portanto, haveria de se encontrar todos os elos dessa infinita cadeia que transformava os seres em outros seres. Mas esses elos não se encontravam. E Darwin, então, dizia que não se havia encontrado porque seus fósseis ainda não teriam sido descobertos. Mas quando os encontrássemos, nós completaríamos a cadeia da evolução. Enquanto esses elos não apareciam, ele intitulou essas partes da evolução que não haviam sido encontradas como sendo elos perdidos da evolução. Mas isso era 1859. No ano de 1900, iria surgir uma segunda teoria, que é a que vige até os dias de hoje. É o pensamento de Hugo de Vries, um belga, que apresentava na época uma nova proposta de como esse fenômeno acontecia. Hugo de Vries apresentava como proposta de como que se dava o mecanismo da evolução um outro fenômeno que se somava ao pensamento de Darwin, não somente o mecanismo da seleção natural, mas um mecanismo que ainda não havia sido estudado, chamado
mutacionismo, as mutações genéticas. Darwin não teve a oportunidade de se debruçar sobre essas questões, porque, embora a sua obra seja de 1859, a teoria foi composta em 1825, e a teoria de Mendel sobre a genética iria surgir somente em 1880. Então, não havia como Darwin se apoiar no pensamento genético para fazer algumas ilações sobre como é que as espécies evoluíam. Mas quando Hugo de Vries montou sua teoria no ano de 1900, ele já tinha como suporte o pensamento de Mendel e pôde, assim, fazer uma estrutura muito mais adequada sobre o mecanismo da evolução, trazendo para nós o pensamento da mutação, do qual os indivíduos apresentavam uma característica que seus pais não possuíam. Era uma singularidade do ponto de vista genético, porque a lei de Mendel dizia que os filhos seguem a história genética de seus pais. A soma de seu pai e de sua mãe dá como resultado o filho. Então, os filhos seriam a soma simples do genoma do pai com o genoma da mãe. Hugo de Vries dizia, não, é o genoma do pai, é o genoma da mãe, mas há um fenômeno que pode se dar em que ocorre a mutação desses corpos e um filho pode apresentar uma característica que seus pais não têm. E essa chamada mutação era explicada a partir de radiações. A Terra possui no interior do planeta materiais radioativos como o tório, o frâncio, o césio, o urânio, e essas substâncias ficam emitindo raios de alta frequência que podem atingir os corpos que se encontram sobre a superfície do planeta, produzindo um bombardeamento no DNA e alterando as suas características, podendo, através desse instrumento, produzir as mutações genéticas que nós assim conhecemos. Então, a ciência se apoiava nessa ideia e, com esse pensamento, Hugo de Vries desbancou Charles Darwin do trono de ser o explicador do mecanismo da evolução e retirou do cenário científico a necessidade de se encontrar os elos perdidos, porque eles, segundo Hugo de Vries, não existiam, uma vez que a mutação se encarregava desses pequeninos saltos da evolução. E assim, a ciência explica como se deu o grande e majestoso mecanismo da evolução das espécies. Só que isso não é tudo. A doutrina espírita, em nosso socorro, vem e se debruça sobre essa questão, trazendo para nós uma informação complementar a essa, sem destruir o pensamento científico que foi colocado pelos pesquisadores ao longo de todo esse tempo. As obras espíritas vêm em socorro às nossas necessidades de entendimento sobre a vida, fazendo luz sobre alguns pontos obscuros do mecanismo da evolução, oferecendo informações preciosas sobre esse majestoso, complexo e extraordinário fenômeno através do qual a vida surge de outras vidas, produzindo inúmeras formas distintas, multiplicando sobre o planeta as diversas espécies que dão conta da múltipla diversidade que o nosso planeta apresenta. A doutrina espírita, surgida a partir de 1857, com a publicação da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, antecede a obra de Darwin em 2 anos. Então, quando a obra de Allan Kardec vem a lume, a obra de Charles Darwin ainda não havia sido publicada. E dentro dela, nós encontramos vários pontos da literatura de Kardec, onde estão apresentadas informações muito interessantes sobre esse mecanismo do processo evolutivo, acenando para a humanidade que as espécies não são tais como saíram da mão do Criador, mas elas se deram, ao longo do tempo, uma série de oportunidades a partir das quais as espécies foram se transformando até chegarem ao que são. Diz a doutrina espírita, na questão 540 do Livro dos Espíritos, numa resposta onde Kardec indaga sobre a missão dos espíritos, vem uma resposta longa, e nos últimos parágrafos dessa resposta, os espíritos dizem a Kardec assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza.
desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Estava aí lançada a ideia de que a evolução se processa e que há um mecanismo desconhecido de nós, pela tacanhez da nossa inteligência, que liga o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Aí estava sinalizada uma rampa de evolução que leva as espécies a um mecanismo que nós desconhecemos, de maneira mais nítida, de como se dá o mecanismo da evolução. Sabemos, na verdade, a partir daquilo que está disposto na obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, que é como se nós tivéssemos conhecimento de uma parte dessa história. Nós não conhecemos nada abaixo do átomo primitivo, que não é o início da evolução. Abaixo do átomo primitivo, nada sabemos. Acima do arcanjo, nada sabemos. Só conhecemos esse pedacinho da estrada, que vai desde o mineral, atravessando as diversas etapas, até alcançarmos a condição angelical. Mineral, vegetal, animal, hominal e depois angelical. Isso é um modelo poético de dizer, mas, na verdade, é o mesmo princípio espiritual passando por diversas experiências no sentido de garantir para ele o fenômeno de aprendizado que ele tem para passar. Mas como é que a doutrina espírita explica, nesse trecho que a gente já tem conhecimento, como que as coisas se dão? O Livro dos Espíritos, em 5 questões diferentes, a questão 115, questão 121, questão 133, questão 634 e na questão 1006, apresenta um mesmo conceito repetidamente. A ideia de que os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples em que sentido? Eles não são complexos e, portanto, não são capazes de administrar estruturas complexas. Eles são tão singelos na sua estrutura, na sua capacidade de manifestação, que não são capazes de organizar, de estruturar, de comandar, de gerenciar um organismo composto de uma multiplicidade incontável de células. Nós começamos, portanto, experimentando em formas mais primitivas. Essa experiência nas formas mais primitivas, nós nem podemos ainda dizer que é vida no sentido de vida, porque o mineral ele não tem vida. Então, a literatura espírita usa a expressão experimentar. O princípio espiritual, ele vai experimentar. O que significa experimentar? Ele vai aproveitar as experiências de determinadas expressões, ainda muito singelas de matéria, para que ele vá dominando a sua condição, perdendo a simplicidade e ganhando, ao contrário, a sua complexidade. Ele vai perdendo a singeleza e vai tornando-se mais complexo, porque ele se torna capaz de desenvolver a gerência de uma estrutura cada vez mais organizada. Nós encontramos, portanto, nesse modelo, por exemplo, um átomo de hidrogênio, que possui apenas um próton e um elétron que gira em torno desse núcleo. Então, um princípio espiritual que se conecta e que experimenta o gerenciamento de um átomo de hidrogênio, ele está, na verdade, gerenciando apenas um próton e um elétron. Ele está ali numa condição muito singela, muito inicial de todas as coisas. O elemento químico seguinte é o hélio, que já possui 2 prótons e já possui 2 elétrons. E como se não bastasse, tem mais 2 nêutrons para ele tomar conta. É uma estrutura muito mais complexa do que um átomo de hidrogênio, que possui apenas 2 subelementos para que ele consiga trabalhar, enquanto que no átomo de hélio ele vai ter que pular de 2 para 6 elementos para gerenciamento. A gente poderia dizer, então, que a estrutura de experimentação do princípio espiritual se dá no átomo de hidrogênio, porque ele seria a estrutura mais simples de matéria. Pois é, poderia, né? Mas a obra
a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, diz que existem estruturas de matéria que são mais leves do que o próprio hidrogênio, mais leves do que o hidrogênio, mas o hidrogênio já tem só um. Então, existem estruturas de matéria com as suas condições de estequiometria próprias, de elementos químicos que não tem nenhum próton inteiro, tem meio próton, um quarto de próton, um oitavo, um décimo, um milésimo, sei lá, e um milésimo de elétron, estrutura muito mais leve. Mas o que seria isso? Os fluidos. As estruturas fluídicas não são matéria, são feitas de quê? Então, subpartículas dos elementos químicos que constituem a base da matéria que nós conhecemos, seria a estrutura fundamental para a organização desses corpos primitivos que formariam essas estruturas que poderiam dar sentido à fala dos espíritos na questão 540, quando fala do átomo primitivo. Se eles falam de átomo primitivo, não é o átomo, não é o hidrogênio, é algo anterior a ele, numa tabela periódica muito maior do que aquela que Mendeleev montou, porque ela já começa no hidrogênio. E nós teríamos, portanto, que compreender uma complexidade de elementos químicos muito maiores que vão aquém do hidrogênio, trazendo toda uma diversidade de estruturas e de conexões químicas que nós ainda desconhecemos. E é nessa estrutura muito rudimentar da formação de moléculas muito singelas, como, por exemplo, o vapor de água, a amônia, o gás carbônico, que são muito simples, que o nosso planeta, o planeta Terra, começou a se estruturar. Havia no planeta essas estruturas muito simples no princípio. Há muitos e muitos milhões de anos atrás, era apenas isso que existia. E os homens não sabiam como explicar como que se deu esse grande mecanismo de transformação que nós tivemos a oportunidade de ter. Nós teríamos que esperar até o ano de 1930, quando um pesquisador russo chamado Alexander Ivanovich Oparin iria apresentar uma teoria chamada teoria heterotrófica da origem da vida. Ele veio apresentar a proposta que depois, 24 anos mais tarde, iria ser confirmada por dois pesquisadores dos Estados Unidos. Um se chamava Stanley Miller e o outro se chamava Sidney Fox. Em 1954, eles vão comprovar o experimento de Oparin nos Estados Unidos. A teoria foi surgida na Rússia, na União Soviética da época, mas ela vai ser confirmada nos Estados Unidos 24 anos depois, tornando-se a hipótese oficial da ciência sobre como é que a vida, no sentido de vida orgânica, surgiu no planeta. Segundo o pensamento de Oparin, essas estruturas muito singelas, como gás carbônico, vapor de água, amônia, que são moléculas muito leves, elas ficavam em suspensão no ar da Terra, sem que pudessem ter uma possibilidade de conexão mais efetiva. Só que como nessa época a camada de ozônio não estava formada, as descargas do Sol atingiam de maneira muito mais efetiva o planeta. E quando essas descargas aconteciam, provocava reações químicas conectando essas estruturas moleculares muito simples, constituindo moléculas mais pesadas, chamadas de aminoácidos, que por serem mais pesadas do que o ar, caíam e se projetavam sobre os mares quentes que a Terra possuía nesse momento. Algumas caíam nas pedras que ficavam na margem dos lagos, e por serem pedras quentes, elas fritavam, perdiam uma molécula de água dentro da sua estrutura e eram pelas chuvas derramadas para dentro dos mares quentes. E pela perda dessa conexão, elas acabavam se juntando numas conexões que a química chama de conexões peptídicas, e os aminoácidos deram origem às proteínas. E o tempo vai passando. E ao longo do curso dos milênios, essas proteínas se agruparam. E ao se agruparem, elas formaram estruturas gelatinosas, chamadas de coloides, e essa substância acabou povoando a superfície dos mares, das águas, com o aglutinar das várias proteínas, formando esses elementos também no curso de muitos milênios. E segundo Oparin, foi o agregar desses coloides, dessas
colônias de coloides, que deu origem a uma outra estrutura mais complexa chamada coacervados. Quando nós chegamos à condição de coacervados, nós estávamos cheios de elementos distintos nadando nesses mares e, de repente, uma corrente de proteína, gordura e proteína começou a circundar esses coacervados e fechou parte desses coacervados dentro de uma cintura. Essa cintura era a membrana da célula e surgiu a vida orgânica. Esse é o pensamento como a ciência oficial apresenta tudo isso. E é esse grande mecanismo que o princípio espiritual vai passando, vai experimentando e vai abandonando a condição de vida inorgânica para começar as suas experiências no ambiente orgânico, como nós assim bem conhecemos. E o que diz a doutrina espírita sobre essa história de coacervados? O que fala o Espiritismo sobre isso? O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, fala no primeiro capítulo que no início da formação da vida na Terra, o planeta ficou coberto com uma substância gelatinosa. Opa, bate com a informação de Oparin. Oparin chamava essa substância gelatinosa de coacervados. Emmanuel, na sua obra A Caminho da Luz, vai chamá-la de protoplasma, ou seja, o plasma inicial para a formação da vida no planeta. É importante observar que a teoria de Oparin é de 1930 e que a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, é de 1938. Portanto, 8 anos depois de Oparin, a literatura espírita já trazia essa informação no seu corpo de obras. E depois, só em 54, é que Sidney Fox e Stanley Miller iriam comprovar esse fenômeno dentro dos laboratórios americanos. Então, é assim, nesse mecanismo muito lento, que demorou, segundo aquilo que a ciência oficial nos fala, 3,5 bilhões de anos. Vejam, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. 3 bilhões e meio foi só para organizar a célula. E 1 bilhão de anos foi para sair da célula para chegar ao ser humano. De maneira muito rasa, nós podemos dizer que é 3,5 vezes mais difícil sair da vida inorgânica para formar a célula do que sair de uma célula para formar o ser humano como nós o conhecemos. E é assim, nessas experimentações que o princípio espiritual vai passando, que nós vamos perdendo a simplicidade, vamos conseguindo organizar estruturas cada vez mais complexas. Imaginemos um princípio espiritual atuando dentro de um aminoácido, depois ele organizando uma proteína, depois experimentando dentro de um coloide, de um coacervado, até que, de repente, esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, que veio ao longo do tempo passando por essas experiências, ele assume o comando de uma célula complexa. Tem mitocôndrias, tem ribossomos, lisossomos, centríolo, núcleo, uma série de organelas que o princípio espiritual tem que administrar esse processo para que aquilo se transforme num ser vivo. É ali que ele está fazendo suas experimentações para o desenvolvimento das suas potencialidades espirituais. E aí, a partir do momento em que a célula está formada, nós vamos ter a informação de Hugo de Vries do mutacionismo para começar a estudar como que as células que eram simples começaram a se agrupar, formando tecidos mais complexos, os chamados cocos, os diplococos, estafilococos, streptococos, que são as colônias de bactérias que vão se formando, e depois as estruturas mais organizadas, nas quais as células assumem características diferentes, dando origem a seres cada vez mais complexos. E então, o que vai acontecendo com esse princípio inteligente? Ele vai aprendendo cada vez mais. Ele não é mais simples, e ele não é mais ignorante. Ele sabe comer. Uma célula, uma ameba, sabe se deslocar, sabe procurar comida, sabe gerar a energia daquela comida que ela absorveu. Uma célula de uma ameba já tem muito conhecimento, não é mais ignorante. A ignorância está lá atrás, que nós não sabemos aonde é.
E foi assim, nesse mecanismo lento, que as espécies foram se transformando, até que, há 500 milhões de anos atrás, surgiram as primeiras espécies que possuíam coluna vertebral. Eram os peixes. Os peixes surgem no planeta e, a partir do momento em que eles aparecem, eles dominam os espaços que estavam propícios para a procriação, que eram as águas. As terras ainda não eram fáceis de serem habitadas, porque a vida surgiu na água. E foi depois, quando a vida na água se tornou muito intensa e a comida escasseava na água e era muito abundante do lado de fora, que começaram a surgir as primeiras espécies que se ensaiavam de sair da água para buscar comida e se esconder. Eram os batráquios, os sapos, com a pele que não suportava o sol, mas que podiam sair por um instante da água para buscar alimento fora. O mecanismo de mutação foi criando as patinhas e os batráquios surgiram, os anfíbios, que viviam na água e viviam na terra. Depois a comida começou a escassear no entorno dos lagos, porque os batráquios vinham comer o que tinha lá fora, mas longe da beira dos rios também havia comida que não era consumida. Então, começaram as mutações a acontecer e a pele dos batráquios foi se tornando cada vez mais grossa, mas capaz de resistir ao sol, ao mesmo tempo que surgiu na Terra uma coisa extraordinária: o ovo de casca dura. Foi uma transformação no planeta, porque o ovo de casca dura permitiu o surgimento dos répteis. Eles abandonaram, por fim, a água e foram viver em terra. E aí eles já tinham uma complexidade de inteligência muito maior, o cérebro se desenvolvia, a maneira de se reproduzir já era bem mais complexa. Eles tinham ovos e já depositavam seus ovos. E do mecanismo natural do processo de transformação desses elementos que eram apenas répteis, mutações surgiram e eles se transformaram nas aves. Surgem as aves a partir desse fenômeno. E depois dessa grande transformação, vem a grande destruição do ano 65 milhões de anos atrás, quando boa parte das espécies desapareceram do planeta, e quando houve a possibilidade de retorno, só havia sobrevivido os animais que tinham conseguido se esconder do processo de sofrimento que foi aquela colisão do meteoro, e os animais de sangue quente, aqueles que conseguiam manter a temperatura estável dentro de si, os mamíferos, é que conseguiram ter sucesso. Os répteis depois tiveram que recomeçar praticamente do zero a sua evolução, porque os maiores dos répteis, que eram os dinossauros, desapareceram ali, vão surgir os mamíferos. E no grande mecanismo de transformação, esses mamíferos vão se diferenciando até que surgissem os primatas. E os primatas vão dar origem a diversos gêneros de elementos do planeta, até que surgisse o gênero Homo. O Homo erectus, a primeira espécie que se colocou de pé no planeta, 1 milhão de anos atrás. Possuía a capacidade de inteligência de fazer roupas, tinha a capacidade de fazer ferramentas bastante rudimentares. E esse Homo erectus marca o período do Paleolítico, o início da época que nós podemos dizer da pedra lascada. Estava se dando um longo processo de desenvolvimento da inteligência humana. Ao longo desse período, as espécies agiam por instinto e, num breve momento, um lampejo de inteligência. E depois, por instinto, um lampejo de inteligência. A cada evolução que eles iam passando, os lapsos de inteligência iam ficando maiores e o período de instinto ia ficando cada vez menor. Quando nós podemos fazer, por isso, uma comparação como se fosse uma linha tracejada. Pensava como se fosse o traço, depois sem pensar por instinto. Essa linha tracejada era o chamado pensamento fragmentado, apresentado por André Luiz na sua obra Evolução em Dois Mundos. Esse pensamento fragmentado vai ficando cada vez mais contínuo, até que chega um ponto em que esse tracejamento se encosta. E aí nós vamos encontrar uma espécie pensando o tempo todo. Surgiu o homem. O Homo sapiens sapiens. Ele pensa o tempo todo. O raciocínio está estruturado nele.
E quando esse indivíduo surge no planeta, nós não podemos de forma alguma dizer que eles eram simples, nem que eles eram ignorantes. Eles sabiam caçar em grupo, eles haviam feito uma caminhada muito grande ao longo das várias espécies que haviam passado. Portanto, desenvolveram muitos saberes, muitas informações preciosíssimas nesse sentido. Agora, era necessário desenvolver outras habilidades que das espécies anteriores não se havia pedido que isso fosse feito. Por quê? Porque até então, o que se buscava desses indivíduos era o desenvolvimento de uma área do saber, o conhecimento intelectual. A partir do momento em que nós assumimos a condição de homem, que temos raciocínio, surge então um elemento novo na nossa história, o chamado livre-arbítrio, a capacidade de decidir sobre a nossa própria história. E as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, porque temos compreensão do que somos e daquilo que fazemos, vai dar origem a um segundo ramo do desenvolvimento que até então não se havia procurado, que é o desenvolvimento do lado moral. A partir daí, as experiências que os espíritos, agora sim, já não eram mais simplesmente princípios espirituais, não eram mais simplesmente elementos anteriores à condição hominal, eram agora espíritos. Quando o pensamento se torna contínuo, passamos a chamar de homem e passamos a chamar a parte espiritual deles de espíritos. Os espíritos, portanto, são apenas a parte espiritual que anima os homens e os anjos. Mas, na condição infrahominal, nós não damos esse nome porque o espírito é que tem livre-arbítrio, que tem condição de agir. E, portanto, é a partir desse grande mecanismo que vai surgir a possibilidade do homem escrever a sua própria história, a partir do livre-arbítrio que ele possui. A questão 120 do Livro dos Espíritos iria nos assinalar que o homem evolui a partir não dos seus erros, mas da sua experiência. Pergunta a Kardec aos espíritos: o homem precisa passar pela fieira do mal para poder evoluir? Ou seja, precisa errar para aprender o que é certo? Não. O homem precisa passar pela fieira da ignorância, aprender para que ele consiga, então, desenvolver a sua inteligência. E ele aprende com seus erros, ele aprende vendo o erro do outro, e ele aprende ouvindo as lições de alguém que lhe ensina, para que ele não precise nem errar e nem ver o erro do outro, mas ele compreende que aquilo não é bom, e ele então segue por um outro caminho. Resumo da ópera: não é necessário que um espírito obrigatoriamente tenha que viver a experiência do suicídio para que ele consiga evoluir. Ele pode perceber que o suicídio não é bom, passando pela infeliz experiência do suicídio, mas que tem solução. No futuro, o espírito se recupera. Ele pode aprender que o suicídio não é bom, vendo a experiência de outrem. E ele pode não experimentar o suicídio, ouvindo, aprendendo de alguém que essa experiência não é boa. Portanto, o caminho para o desenvolvimento nosso não é outro senão o caminho da experiência. Nós precisamos experimentar para crescer, mas não necessariamente errar. O caminho natural da experiência nos conduz a um tipo de experiência chamado de prova. As experiências do ser humano, elas estão divididas em 3 tipos: prova, expiação e missão. As provas são aquelas que a gente experimenta para quê? Para que a gente consiga desenvolver os nossos pendores, para que a gente consiga crescer nas nossas experiências. Eu preciso da prova para que eu aprenda coisas novas. A expiação, ela é desnecessária. Ela acontece e se torna imperiosa por conta do erro do homem. Porque a expiação, ela é sempre decorrente de um mau uso que fizemos do livre-arbítrio. Eu decidi errado, então eu volto àquela experiência para, da próxima vez, agir com acerto. É necessário que o espírito se liberte dos seus equívocos para que ele alcance a felicidade. A expiação é o reencontro do homem com as experiências que ele fracassou das vezes anteriores. A prova não. A prova é a oportunidade para alargar o conhecimento humano. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma habilidade para pintura. Não sei pintar. Eu não sei tocar.
Então, eu muito provavelmente deverei passar por alguma experiência aí na frente para aprender a pintar, aprender a cantar, tocar. Essas experiências ainda não tenho. Isso são provas. A expiação é o reencontro com nossos equívocos, com os nossos erros. E a situação de missão é típica para aqueles espíritos que vêm para dar exemplo. Não precisa ter uma vida toda de exemplo, mas eu posso ter um ângulo que é um ângulo de missão, como, por exemplo, a maternidade, a paternidade. Eu venho para cuidar de alguns espíritos, isso é uma missão. A maternidade, a paternidade como missão. Então, uma fração de nós é missão, pequenininha, uma fração de nós é experiências de tipo prova, que a gente vai descobrir, e uma boa parte da nossa experiência é expiação, por conta das nossas características. Pelo fato da missão ser muito pequena em nós podemos dizer que o nosso planeta é um planeta típico de provas e de expiações. Então, o que se espera do ser humano nesse momento em que ele sai da condição animal para a condição hominal é o desenvolvimento da sua intelectualidade? Sim, mas ele agora também precisa desenvolver o seu aspecto moral. Ele não vai conseguir ser feliz se ele não desenvolver a moralidade. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai saber como disso? A lei de Deus está dentro de nós, mas nós a esquecemos. Então, o que fazem os espíritos superiores? O que faz o nosso governador planetário, Jesus? Ele encaminha pessoas que venham à Terra para trazer essas mensagens, para despertar em nós as lembranças que a gente precisa ter de algo que a gente já conheceu ou que a gente ainda não teve chance de conhecer, mas as informações sobre o mundo espiritual. É por isso que, ao longo da história da humanidade, nós tivemos os sábios que escreveram os Vedas, nós tivemos Krishna na Índia, Buda no Nepal, Zaratustra na Pérsia, os sábios que escreveram a Cabala, Sócrates, Moisés, Jesus, Muhammad, que nós chamamos de Maomé, todos esses, e muitos outros, como Lao Tse, Confúcio e vários outros, que vieram à Terra para quê? Para despertar no homem o conhecimento moral. Esse é um compromisso do governador planetário em oferecer a nós uma informação preciosa para o despertar em nós do conhecimento moral, porque sem isso a gente não avança. Nós já crescemos muito no intelectual, agora a parte moral precisa crescer para que a gente consiga alçar voo. Um pássaro de uma asa só não consegue voar. E é curioso que as várias religiões, doutrinas que surgiram ao longo da humanidade, elas possuem informações distintas, mas elas podem reunir seu código de lições em 4 áreas distintas. Todas elas falam que existe uma potência espiritual que criou tudo. Monoteístas ou politeístas têm sempre a ideia de que existe alguém ou algo que criou o mundo que vivemos. 2, todas dizem que existe a imortalidade da alma, que nós temos algo em nós que sobrevive à matéria. 3, todas elas trazem um código de conduta, dizendo o que é bom fazer e o que não deve fazer, o que essa divindade manda fazer, e esse código é um código muito convergente sobre a questão do amor, a prática do bem. E um 4º ponto que é comum a todas as doutrinas: depois da morte, essa alma ela vai ser julgada do mundo espiritual e os bons vão para um lugar bom e os que não obedeceram aquele código vão para um lugar ruim. Não é curioso que as diversas civilizações que não possuíam como se comunicar tivessem todas elas essa mesma estrutura? É muito interessante que todas elas convergem. E mais surpreendente ainda é quando nós percebemos que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira é o Criador, Deus é a criação, que bate com o Criador. O segundo é o mundo espiritual, que bate com a imortalidade da alma. O terceiro, que é o código, está representado no Livro dos Espíritos pelas leis morais. E o julgamento é representado pelo conhecimento referente à questão das penas e gozos. O Livro dos Espíritos é uma síntese da busca que os homens fizeram ao longo do tempo. O grande problema surgiu quando nós tomamos esse conhecimento que os homens assim deixaram e convertemos esse conhecimento em religião. Aí é que nós cometemos alguns equívocos. Por quê? Porque os sábios dos Vedas não deixaram nada escrito. Foi muito depois que isso foi escrito.
Foi Vyasa, no ano 1300 a.C., que colocou os Vedas no papel. Eles eram apenas tradição oral. Krishna não deixou nada escrito. Buda não deixou nada escrito. Jesus não deixou nada escrito. Moisés, que se atribui os 5 livros, os estudiosos dizem que ele não deixou nada escrito. Deixou tradição oral e depois é que se escreveu aquelas obras que são os 5 livros atribuídos a ele. Muhammad, chamado de Maomé, também não escreveu o Alcorão. Ele foi escrito depois pelos califas, que reuniram as mensagens que ele recebia do anjo Gabriel e colocaram num texto como se fosse o Alcorão. Então, esses homens não deixaram nada escrito. Mas o que aconteceu conosco? Nós pegamos esse código de informações e transformamos em religiões. Nem sempre as religiões nos levaram ao destino que a gente queria, porque o objetivo desses ensinamentos desses homens era desenvolver em nós o quê? Espiritualidade. Mas nem sempre as religiões tiveram como objetivo desenvolver essa espiritualidade em nós. Muitas vezes as religiões desenvolveram em nós a religiosidade, mas não desenvolveram a espiritualidade. E, lamentavelmente, o instrumento que nos foi dado para conectar o homem com Deus acabou servindo para nos afastar daquilo que seria a excelsitude da vida. Quantas vezes as religiões foram usadas para desenvolver o processo de opressão sobre os homens? Quantas religiões oprimiram pessoas, torturaram, mataram? Quantas vezes? Quanta hipocrisia travestida de religião a nossa história assistiu ao longo dos múltiplos milênios que nós temos. Quantas guerras foram promovidas em nome da religião e em nome de Deus. E quantas vezes as doutrinas recebidas por esses gênios do mundo moral foram convertidas em rituais, em paramentos, em liturgias, afastando o homem da excelência daquilo que deveriam buscar. Em síntese, ao invés de fazermos a viagem para dentro, que seria o propósito da espiritualidade, nós fizemos uma viagem para fora. Criamos tantos paramentos externos que esquecemos de fazer o que era essencial. Porque o essencial que essas doutrinas buscavam não era outra coisa senão a espiritualização do ser humano. Mas o Cristo não se cansa de nos mandar notícias espirituais. Por isso que no século XIX, uma nova tentativa, diferente das outras, é apresentada no planeta, o Espiritismo. Mas qual é a diferença? A diferença é que todas essas doutrinas que eu falei, os Vedas, Krishna, Buda, Sócrates, Zaratustra, Jesus, Moisés, todas tiveram um revelador. Um homem veio e disse, a mensagem é essa. E aí eles, na condição de reveladores, apresentaram uma doutrina pronta para seus discípulos. Eram doutrinas, como se pudesse dizer, herdadas de outros lugares. Elas chegavam prontas. Krishna trouxe sua mensagem há 5.200 anos atrás. Ora, 5.200 anos atrás, pelo amor de Deus, 5.200 anos é muito tempo antes de nós. São 3.200 anos antes do Cristo. São, na verdade, 2.000 anos antes de Moisés. E o Bhagavad Gita, que é a mensagem do Cristo, fala nitidamente de reencarnação, de lei de causa e efeito, de mundo espiritual e de tudo aquilo que é a base do conhecimento que o Espiritismo tem. Ué, de onde veio isso? Como que eles tinham esse saber? São doutrinas herdadas. A Cabala, do mesmo jeito, tem tudo isso. Mas o Espiritismo é diferente. Porque o Espiritismo não veio pronto. Não foi entregue por um homem só. Múltiplos reveladores que são os espíritos. Em diversos lugares do planeta, a verdade é espalhada. E Allan Kardec foi juntando essas pecinhas e construindo uma revelação que essa é nossa. Essa é uma revelação nativa do planeta. Ela não foi herdada de nenhum outro lugar. Ela foi composta porque agora a humanidade está toda em condições de recebê-la. As revelações anteriores, elas tinham como objetivo os seres migrados que tinham vindo para o planeta. Só que agora a nossa condição espiritual é de termos alcançado o grau de espiritualidade em que ela pode ser oferecida a nós. Então, qual é então o objetivo do Espiritismo?
O objetivo do Espiritismo é o resgate de tudo isso que nós não conseguimos fazer. É acordar o homem de maneira clara e sem parábolas para o processo da espiritualização. O grande chamamento do Espiritismo não é para os fenômenos mediúnicos, é para a transformação moral das nossas almas. Porque essa, a bem da verdade, é a lição de sempre. A lição de sempre nunca foi outra. Buda, Sócrates, Jesus, Moisés nunca propuseram nada que fosse diferente disso. E o Espiritismo vem para dizer de novo a mesma coisa. A transformação moral do homem é o único caminho que conduz à felicidade. Só que para isso, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualização, desenvolver a nossa capacidade de nos desalgemarmos de um passado doloroso que nós possuímos, de ódio, de orgulho, de egoísmo, e verdadeiramente descobrirmos os propósitos da vida. Vivemos hoje um período de transição planetária em que, mais do que nunca, temos que acender a chama do amor dentro de nós, relembrando as palavras do Cristo: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. É necessário, portanto, que nós acendamos em nós a luz da espiritualidade para que faça sentido todo o investimento que tem sido feito em nós desde o princípio, quando o planeta se organizava e nós, ainda como organelas, tentávamos nos organizar na forma da primeira célula. As experiências que nós passamos nos vários reinos da natureza, nos várias espécies do reino animal, todo o grande mecanismo que nós experimentamos para chegarmos à condição que estamos hoje e as múltiplas experiências para desenvolver a moralidade que nós tivemos durante o nosso período de história na Terra foi com o objetivo de quê? De nós desenvolvermos agora o nosso lado moral. Essa é a lição da hora, o grande objetivo da mensagem espírita, despertar em nós a condição de que somos, na verdade, mais do que pensamos. Possuímos uma fração espiritual e caminhamos na senda do infinito, na direção de nos tornarmos espíritos superiores, rotulados de maneira poética como se fossem os anjos. Essa é a nossa rota. Não há muito tempo para nós fazermos essa decisão. A Terra atravessa um período de transição e é preciso que nós despertemos, que nós façamos o nosso processo de transformação para que não venhamos a sofrer o experimento de migrarmos do planeta na busca de novos lugares onde possamos aprender, distante daqui, uma lição que podemos aprender agora, espiritualizar as nossas almas e desenvolver em nós os valores do Espírito para dar sentido e justificar o colossal investimento de Deus nas nossas almas há tantos e tantos milênios. Então, Jorge, mais uma vez, o nosso carinho, a nossa gratidão por aceitar o nosso convite, né? E que o Mestre Jesus te abençoe, para que você continue a levar essa palavra esclarecedora, consoladora a tantos corações, como vocês fez hoje, tenho certeza. Jorge, então, eu vou te pedir para fazer as considerações finais. Tu pode encerrar para nós com aquela tua maravilhosa prece? Posso sim. Posso. Como considerações finais, eu diria que a gente prestasse muita atenção no tesouro que nós temos na mão. A doutrina espírita é uma coisa inestimável. Saber o que nós sabemos é uma condição de libertação espiritual sem igual. Porque tira a venda dos nossos olhos e nos revela coisas que são extremamente significativas para que a gente consiga realmente fazer a mudança que precisamos realizar. Nós já vimos passando por diversas doutrinas, elas não foram capazes de mudar as nossas almas. Por isso nós estamos aqui. Já migramos de doutrinas em doutrinas ao longo da história da humanidade e nada nos resolveu. Nós estamos tendo uma chance agora em que o pano foi aberto. Não há parábolas, não há alegorias, não há paramentos, para que ninguém disperse o seu olhar procurando liturgias na expectativa de que é assim que se serve a Deus. O Espiritismo não tem rituais para isso, para que a gente não tire o foco do quê? Da transformação moral que a gente precisa fazer. Esse, portanto, é a grande síntese de tudo isso que a gente teve a chance de conversar na noite de hoje. Vamos orar?
Senhor da vida, Senhor dos nossos corações, acolhe as nossas almas frágeis, que ainda têm tanta dificuldade de perceber a excelsitude da Tua presença derramada sobre as nossas vidas. Inspira os nossos corações, para que as angústias que residem dentro das nossas almas, para que as feridas que nós trazemos ainda no interior dos nossos corações, possam nesse momento serem iluminadas pela graça da Tua presença divina nas nossas almas. Concede-nos por misericórdia que os nossos espíritos mentores, que os nossos protetores espirituais, aqueles que possuem uma responsabilidade mais direta com a nossa encarnação, que nesse momento eles possam se aproximar de nós, dilatando as nossas percepções espirituais e nos concedendo a oportunidade divina de sentirmos o amor que eles possuem por cada um de nós. Permite-nos assim, Senhor, percebermos nessa hora o abraço fraterno dos espíritos que nos tutelam, para que as nossas angústias, as nossas lágrimas silenciosas, as nossas noites de solidão, possam ser compensadas com a certeza de um amor que se debruça sobre nós. Concede-nos assim, Senhor, o dom divino de percebermos que somos amados, do investimento que essas entidades fazem em nós a cada dia, para despertar os nossos corações para a grandiosidade da vida. Dá a cada um de nós o dom de percebermos as múltiplas oportunidades de despertamento que Tu nos tens concedido ao longo das nossas existências, para que os nossos corações percebam a excelsitude das experiências que Tu nos concedeste, para que nós aprendêssemos a perceber a Tua misericórdia derramada nos nossos dias. Concede-nos assim, Senhor, o dom de vermos todo o mal que poderia ter nos acontecido, mas que não nos aconteceu, porque Tu impediste. Concede-nos a graça de termos o dom, de sentirmos a Tua presença nas nossas horas de angústia, para que o pior não se desse. E dá a cada um de nós a lucidez de relembrarmos os nossos momentos de alegria, dos nossos momentos de amparo e das noites risonhas que Tu nos concedeste, para que nós tivéssemos a certeza de que Tu, o soberano Senhor das nossas vidas, não nos desampara. Colocamos assim os nossos corações nas Tuas mãos na noite de hoje, para que Tu, Senhor, abençoes as nossas almas, estendas o remédio curativo para as feridas que os nossos corações possuem, para que Tu cicatrizes na profundidade das nossas almas, com a lucidez que a doutrina espírita nos concede, a partir da compreensão da vida imortal, a compreensão de que a vida continua, de que a morte não é o término das nossas existências, que nós, Senhor, somos espíritos fadados à felicidade. Infunde na profundidade do nosso ser a certeza do Teu amor incondicional, para que nos nossos naturais momentos de dor e de crise possamos resgatar a necessidade de termos o contato contigo, pela certeza que temos do Teu amor e da Tua misericórdia. É por isso, Senhor, que nós nos entregamos inteiramente aos Teus cuidados, te rogando que Tu abençoes a nossa noite de hoje, que Tu protejas o nosso lar, que Tu ilumines a nossa casa, derramas o Teu amor sobre todos os nossos familiares, promovendo harmonia e serenidade nas nossas relações, e ao mesmo tempo acolhendo carinhosamente todas as entidades espirituais que de alguma forma se abrigaram no nosso lar,
sem terem ainda identificado os seus corações com a tua proposta, Senhor. Acolhe esses companheiros, agasalha no teu seio todas essas entidades que ainda não sabem que o amor é a única porta que nos conduz à felicidade. E é assim, Senhor, que nós te rogamos não somente por nós, mas que o teu amor se derrame por sobre toda a humanidade, que a tua luz alcance todos os lares do planeta, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos. Que o teu amor leve paz ao coração das mães e dos pais, que nesse momento soluçam pela ausência de seus filhos. Esteja o teu amor derramado sobre as nossas vidas, Senhor, e faze com que o Espiritismo, a sua mensagem consoladora, ecoe verdadeiramente nas nossas almas, dando um sentido mais profundo para as nossas existências e para as nossas dores, a fim de que bendigamos de maneira ininterrupta as bênçãos sem fim que tu tens derramado sobre os nossos corações. Obrigado por todas as oportunidades de esclarecimento que tu nos concedes, e assim te rogamos, protege-nos, Senhor. Abençoa os nossos corações e guarda as nossas almas, não só na noite de hoje, mas para todo sempre, sob a tua proteção de paz e de infinita misericórdia. Que assim seja. Obrigada, Jorge. Antes de encerrarmos, a gente quer agradecer mais uma vez aos internautas que nos acompanharam nessa transmissão ao vivo e todos aqueles que ainda vão assistir depois, né? O nosso muito obrigado.